Fala galera, firmeza? Vamos aqui para a correção da nossa atividade sobre intertextualidade, alguns exercícios bem trampolinos. Na charge abaixo, a referência ao enunciado normalmente utilizado em propagandas de rádio e TV. Que enunciado é esse? Com efeito de humor produzido por esse enunciado. Vem um carinha, o outro com a esposa, o outro diz que gostosa sua mulher, o outro parte pra porrada, né? Não façam isso, por favor. E aí, cara, depois de ter apanhado, vem a frase: o Ministério da Saúde adverte, o culto ao corpo faz boa saúde. A frase utilizada, tá certo? É essa daqui. O Ministério da Saúde adverte com alguma coisa na sequência. Então, esse é o enunciado. Tem propaganda de cigarro, normalmente, propaganda de medicamento. Tem esse enunciado aí bem colocado. Qual o efeito de humor produzido aí? Tá certo? O efeito de humor é que você ser grosseiro e ter uma atitude não educada com uma outra pessoa pode causar uma consequência aí, que é uma consequência na nossa sociedade, que é a violência. Então, fazendo uma resposta conjunta, o enunciado de referência é o Ministério, deixa eu colocar Ministério com letra maiúscula, da Saúde adverte. E o humor se dá pelo efeito colateral do ato de, não tem aqui uma palavra melhor, vamos lá, cantar a mulher de outra pessoa. Pois, em uma sociedade violenta, como a nossa, essa prática pode gerar uma ação violenta contra quem fez a cantada. Tá certo? Então aí, deixa eu só ir para o meu toque, que é tudo colocado. Então, numa sociedade violenta, numa sociedade em que as pessoas não se comunicam tão bem como a nossa, essa ação básica aqui, que tá certo, que é repugnante a ação do cara cantar a mulher desse jeito. Mas não seria uma ação de violência, tá certo? De partir pra porrada. Mas, infelizmente, se vocês assistem aqueles programas culturais, Cidade Alerta, Brasil Urgente, vocês sabem que isso acontece, tá certo? Então aí, primeiro caso. Segundo caso, na charge abaixo é uma referência a uma música. Que canção é essa? Qual é o efeito de humor produzido pelo enunciado? Levantou poeira. Tem ali as aspas. Eu queria ver Ivete Sangalo no meu lugar. A música, tá certo? Vocês poderiam consultar. A música citada é Sorte Grande, da Ivete Sangalo. E vamos para a segunda parte da nossa pergunta. Qual o efeito de humor? O efeito de humor ocorre... Opa, um R a mais, agora um R a menos. Tá difícil eu me acertar com os R's. Ocorre pelo duplo sentido da expressão levantou poeira. Sendo que para a Ivete Sangalo, na música Levantar Poeira, significa vamos agitar aí, galera. Carnavalzão tá acabando, mas simbora, vamos nos agitar, vamos dançar, vamos pular. Significa agitar o público. Já para a empregada, ou para, não sei se é a empregada, a moça que faz a faxina, levantar poeira significa levantar o pó da casa suja. Ou seja, levantar poeira não tem nada de glamuroso. Por isso que ela disse que queria ver a Ivete Sangalo ali, fazendo um faxinão, passando tudo ali. Fechou, galera? Então aí a referência, a música Levantou Poeira,
e o humor construído pelo duplo sentido. Temos aqui o exercício 3, com um outro caso, uma canção aqui, a qual o texto se refere, esse aqui abaixo, indique os fatos que te fizeram fazer a referência da intertextualidade. Elvis Presley, que estás no céu, muito escutado, seja Bill Haley, Venha a Nós, o Chuck Berry, seja feito barulho à vontade, assim como Hendrix, Sex Pistols e Rolling Stones, rock and roll que a cada dia nos melhora, escutai sempre Clapton e Neil Young, assim como Pink Floyd, David Bowie, Muddy Waters e The Monks, e não deixeis cair o volume do som, 102.1 de estação, mas livrai-nos do axé. Amém. O texto que é citado, tá certo? No exercício 3. Então, o texto que é referenciado, vou usar aqui uma palavra nova, tá? É a oração do Pai Nosso. Não preciso dar aspas. Opa, teclado não está 100% bom, teclado, tá certo? Por aqui, pega, nem sempre funciona bem. A oração do Pai Nosso é o texto referenciado. O que nos leva a ver isso? A estrutura do texto é uma da forma. Algumas palavras, o estais, tá certo? Venha a nós, algumas expressões no texto. Quando a gente lê esse texto alto, fica com um ritmo semelhante da oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso tem esse ritmo, realmente. Então vamos citar aqui que alguns fatores que marcam a intertextualidade são a forma do texto, tá certo? As próprias rimas, algumas palavras ou expressões, tá certo? Vamos lá, amém, que estais no céu. Eu esqueci de colocar aqui as aspas, porque eu estou copiando, então. E aqui eu vou deixar aberto, que teriam várias outras. Então eu tenho alguns elementos daquele texto que me remetem à oração do Pai Nosso. Então a Kiss FM, quando fez essa propaganda, a Rádio Rock, ela utilizou da oração do Pai Nosso aí para fazer um trocadilho, uma lembrança. Beleza? Exercício 1, 2 e 3. Mais fácil que fazer gol no Vasco? Simbora, vamos seguir para os próximos. O exercício 4, eu tenho aqui a história Contras de Fada. E quando a Cinderela abandonou um sapatinho de cristal na escadaria do palácio, sabe o que o príncipe fez? Já sei, ele teve a ideia de abrir uma sapataria, aí lucrou muito e viveu feliz para sempre. Vamos mudar de história. Joãozinho queria vender sua vaquinha para comprar comida. Em troca da vaca, o estrangeiro ofereceu feijões mágicos. E Joãozinho, então, mandou chamar a polícia. Ele não era bobo nem nada, não foi isso? Mais ou menos. Também tem a história da Branca de Neve. O príncipe encontrou adormecida, então não teve dúvidas. Colocou o relógio, a Branca de Neve nunca mais perdeu a hora na vida. Havia 3 porquinhos. O primeiro construiu uma casa de palha, o segundo construiu uma casinha de madeira, e o terceiro, mais esperto, construiu um edifício e foi morar no último andar. O elevador estava sempre enguiçado. E sempre que o lobo chegava lá, estava sem fôlego. Filhinho, não há dúvida. Se você tivesse os escrito, os contos de fada seriam bem diferentes. Então, a quais textos remetem a história, um quadrinho da Turma da Mônica? Aos contos de fada, tá certo? Contras de fada, porque o personagem é o do contra. Ele sempre faz as coisas do contra, né? Então tem esse nome. Há uma referência literal ou indireta? Aqui é uma referência literal. Eu tenho os desenhos, tá certo? Eu tenho as histórias, eu tenho a mãezinha querendo sempre contar, citando Cinderela, João e o Pé de Feijão, Branca de Neve, os 3 porquinhos. Então ela faz a citação direta das histórias. E, tá certo? Quais fatos que você levou em consideração para essa resposta? As imagens, o contexto das histórias, o conhecimento de mundo que vocês já possuem. Então vamos elaborar aqui uma resposta padrão para esse exercício. Os textos referidos são os contos de fada. O que é
perceptível, palavra bonitinha, perceptível, assim, você deixa o Cadu falando, caramba, esse cara, essa menina que sabe escrever. Perceptível pelos desenhos, pelos trechos das histórias e pelos finais não convencionais dados pelo protagonista, o nosso amigo do contra. As citações usadas, vou corrigir aqui, das histórias, são literais ou diretas, pois a mãe, ao contar a história, sempre indica qual história, ou qual, usar uma palavra diferente, narrativa está sendo lida. Ou seja, a mãe sempre deixa claro para o nosso amigo do contra qual é a narrativa. Tranquilinho? Faça a paráfrase dos seguintes ditados populares. A fome é a melhor cozinheira. Então vamos aqui pegar o exercício 5. A letra A. Quando uma pessoa está faminta, qualquer coisa que ela cozinha fica maravilhosa. Ou seja, qualquer coisinha que ela fizer, que ela cozinhar, vai ficar bom pra caramba. Opa, fui pro lugar errado. Antes só do que mal acompanhado. Então, é preferível não estar em nenhum relacionamento do que estar em um relacionamento com uma pessoa desagradável. Aqui eu vou colocar uma ideia, vocês podem ter colocado de outra maneira. Cachorro que ladra, que late, não morde. Ou seja, quem fala muito que vai fazer alguma coisa, acaba não fazendo. Então aquele cara que fala muito, eu sou o tal, eu sou o cara, vou resolver isso daqui, ele não faz lá na hora do vamos ver, não resolve muita situação. Letra D de dado, cada um sabe onde ele aperta o sapato. Esse aqui é um pouquinho mais difícil, mas eu posso dizer que todo mundo tem a percepção do que o incomoda, do que o deixa irritado. Ou seja, todo mundo sabe onde aperta o sapato, todo mundo sabe qual é o seu ponto fraco ali. E a última, casa da mãe Joana. Tá certo? Um lugar totalmente desorganizado, sem lei, sem ordem, tá certo? É a casa da mãe Joana. Então posso dizer, por exemplo, fazendo referência ao meu time de futebol, que o Vasco é a casa da mãe Joana. Todo mundo joga de qualquer jeito, não tem diretoria competente, não tem nada sendo feito aí. Beleza? Então, o Vasco é a casa da mãe Joana, vocês já perceberam esse ponto. Voltei a aparecer aqui, mal vocês estavam vendo ali um restinho, problema das gravações. Vamos seguir adiante. Explique como ocorrem as intertextualidades. Bebi só um pouquinho, bebida em direção, quem não bebe não teme. A intertextualidade aqui do 6A ocorre porque aquele cara que fala que bebeu só um pouquinho é um mentiroso. Na verdade ele bebeu muito. Como eu sei disso? Porque ele usa aqui na propaganda o Pinóquio com o nariz grande. E quando o nariz do Pinóquio cresce, quer dizer que ele está contando uma mentira. Então, ao usar o personagem Pinóquio, que quando mente tem o seu nariz aumentado, a propaganda explicita que as pessoas flagradas no teste do bafômetro e que dizem
que beberam pouco mentem. Tá certo? Pois o nariz do meu amigo Pinóquio, ele tá gigantesco. Para que varinha de condão quando se tem maquiagem ou boticário? E aqui eu tenho a figura da Cinderela, com os sapatinhos. O que acontece na história da Cinderela? A gente já viu ali no Contras de Contas, tá certo? Eu tenho ali a história da Cinderela, que é uma mulher pobre, humilde, e que a fada madrinha, ela torna uma mulher linda e maravilhosa com a varinha de condão. Não preciso da varinha de condão se eu tenho a maquiagem. Então, ao usar a personagem Cinderela, que virou uma mulher linda e arrumada, quando a varinha de condão da fada madrinha a ajudou, deixo claro que a maquiagem Boticário, ou seja, a marca ali, vai fazer o papel da fada madrinha, tornando as mulheres comuns como Cinderelas, ou seja, mulheres, maquiagem Boticário vai deixar vocês assim, ó, lindas pra caramba. É isso que a propaganda está dizendo. Então, a intertextualidade, o entendimento da história da Cinderela é importante. E para fechar aqui, a escolha Celta. Celta, nova geração, um carro aqui da Chevrolet. Então a intertextualidade se dá com o personagem Cebolinha, que troca, nos gibis da Turma da Mônica, o R pelo L. Então, quando ele quis dizer a escolha Celta, quer dizer a escolha certa. E a escolha certa é o carro que por acaso se chama o Celta. Então, indo aí para a intertextualidade, o personagem Cebolinha troca os R, ou não, só precisa do plural aqui, o R pelo L, sempre nas histórias em quadrinhos. Logo, quando ele diz a escolha Celta, ele quis dizer a escolha certa. Tá certo? Por sinal, ele troca a palavra certa pelo nome do veículo da propaganda, o Celta. Então, o que é certa é o Celta. Então, tenho aí um trocadilho a partir dos hábitos do meu amigo Cebolinha. De boa, turma! Espero que as respostas tenham ficado claras. Qualquer coisa, vocês tiram dúvida na nossa próxima aula. Um beijo na alma. Até mais. Tchau, tchau.